Paciente Buzz. Aqui. Vamos pesar o garotinho? Quanto que deu? 6.800. Vamos? Essa é a veterinária Vanessa. Oi. Olá, tudo bem? Tudo Você jóia? é o Lucas, certo? Isso, prazer. Prazer, e esse é o Buzz, né? Isso. Bom, Lucas, vamos começar só pela fichinha do Buzz. A gente vai confirmar alguns dados, tá bom? O nomezinho dele é Buzz, idade aproximada a 6 meses, certo? Isso. A raça dele é CRD. Que isso? É sem raça definida, é o famoso vira-lata que a gente chama. Entendi. Espécie canina, ele é castrado? Não. Não é castrado. E o pezinho dele lá na frente foi 6 quilos E 800. e 800, tá ótimo. Foi isso, né? Enfermeiro? Foi. Perfeito. Então vamos lá, Lucas, me conta, o que trouxe vocês até aqui? Qual que é a sua queixa principal? Então, já tem uns 3 dias que eu tô preocupado com ele, porque ele tá bem na dele, não quer brincar muito, sabe? E é filhote, né? Geralmente brinca bastante, né? Tem bastante energia, né? Mas ele tem ficado muito quietinho nesses 3 últimos dias e ontem ele começou a comer menos, né? E ontem durante o dia, né? E à noite quando eu fui tentar dar comida ele não comeu nada. Não comeu nada, certo? Aí hoje de manhã quando eu acordei ele tava rodeado de vômito e parece que ele tinha feito cocô ali, tava meio mole. Entendi. Onde ele dorme, né? E não queria levantar de jeito nenhum. Tá. Você tá com ele há quanto tempo, Lucas? Tem uns 3 meses que eu resgatei ele da rua, né? Ah, que ele legal. quase foi atropelado, mas aí eu consegui pegar ele a tempo, né? Bacana. E tava bem assustado, mas aí eu consegui cuidar dele nesses 3 meses aí. Tá. O Kleber, nosso enfermeiro, vai realizando os parâmetros, a temperatura, tudo certinho. Os principais, depois eu vou avaliar ele, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, eu vou te fazendo algumas perguntas pra gente entender melhor o caso dele, tá? Então, vamos lá. Pelo que você me falou, ele ainda não tem vacina, certo? Você achou ele na Não, rua. não. Mas ele tem acesso à rua? Tem, a gente passeia todo dia. Todos os Com dias. ele na coleira, a gente anda pela rua. Entendi. E a prevenção de pulgas e carrapatos e vermifugação, como que tá? Eu dei vermífugo pra ele no começo do mês e também contra pulga e carrapato, aquele que começa com B. Bravecto? Isso, esse mesmo. Ah, que tem duração de 3 meses? Isso, É isso. um ótimo antiparasitário. Você já falou que ele tem acesso à rua, não tem vacinas, as prevenções estão ok. O vermífugo daqui, as doses estão certinhas, a próxima daqui a 4, 6 meses? Isso. Então tá ótimo. Perfeito. E vamos lá, como que tá as fezes e urina dele? Ele tá com muita diarreia. Sim, como você falou. E essa diarreia, ela tá com presença de sangue, tá mais pastosa, tá mais como se fosse água? Como que Ela tá bem sanguinolenta, né? Bem sanguinolenta? Isso. Tá. E a urina normal? Normal. Tá. E ele bebe água normalmente também em casa, quando tava melhorzinho. Agora que ele Agora que ele não tá comendo, né? Ele não tá nem nada. Tá ótimo. Tem outros pets em casa? Não, é o meu único filho. Ah, então não tem nenhum contactante. Tá ótimo. Vamos lá. Alimentação. Agora ele não tá comendo, né? Que você falou que tá 3 dias mais frustradinho, não tá alimentando. Mas antes, qual a alimentação que você tava dando pra ele? Eu tava dando Premier para filhotes. Tá bom. E mais alguma outra coisa do tipo? Não? Enquanto só mesmo, foi isso que eu percebi. Tá, perfeito. Em relação a objetos, brinquedo, ele tem acesso? Você já viu ele comendo alguma coisa em casa? Um filhote sempre tem esse costume, né? Sim. Ele costuma, né? Brincar com tudo que vê pela frente. Tá. Você acha que tem a possibilidade dele ter ingerido algum coisa estranho que a gente fala, né? Algum objeto? É possível. Possível? É. Tá ótimo. Em relação a algum medicamento contínuo, ele faz uso? Ou Não. Tá bom. Bom, Lucas, vou avaliar esse menino de pertinho, tá bom? Vamos comigo ali, que aí você Tá fica bom. segurando a cabecinha dele, Tá ele bom. se sente mais confortável na sua presença também. Tá bom. Então você é o Buzz que tá dando trabalho pro seu pai, né? Kleber, vamos lá, quanto que tava a temperatura dele, por favor? 39,8. Ele tá com febre, tô vendo que ele tá mais Bastante. quentinho, isso também pode deixar ele mais amoadinho mesmo, tá? Quanto tava a pressão arterial? 80. 80 pressão arterial, ok. Você palpou o abdômen dele? Sim. Ele tá com desconforto abdominal? Sim, um pouco de leve. Tá, vamos só deitar ele de ladinho pra eu fazer essa avaliação, tá? Você segura o rostinho dele, por favor? Tá bom. Vamos lá. Ele tá com uma sensibilidade abdominal, tá bom? Ele tá sentindo desconforto. Você tá vendo que na hora que eu tô aqui palpando, ele Sim. tá se mexendo, Não né? tá gostando. Não tá gostando. Meu filho. Bom, tá bom. Acabou, meninão. Deixa eu ver aqui Deixa eu avaliar aqui essa parte de trás. Tá com um pouco dos linfonodos reagentes também. Hidratação? 6, tá bem? 5. Desidratado, né? Também ele tá com diarreia e vômito, não está comendo, né? Tudo bem. Então tá ótimo, Buzz. Vou deixar você quietinho um pouquinho, tá bom?
Bom, Lucas, vamos conversar um pouco sobre o caso do Buzz, tá bom? Ai, preocupado, doutora. Eu imagino, né? Ainda mais que é o seu primeiro pet em casa, né? É, eu não sei nem o que fazer. A gente fica preocupado mesmo, normal. Mas a gente tá aqui pra te ajudar o máximo possível, tá bom? Pra fazer o possível e o impossível também pra gente deixar o Buzz como um filhote normal, né? Tá bom. Normal, digo, agitado, correndo, com aquela energia que a gente conhece. Sim. Então vamos lá, como eu te falei, os parâmetros clínicos do Buzz estão muito alterados. Ele está com a temperatura alta, ele está com febre, né? Isso não é bom. Ele está com a pressão arterial dele baixa, em 80, tá? É uma coisa que deixa a gente preocupado. E eu vou aferir a glicemia também, pra gente estar vendo porque ele está sem comer, certo? Então a gente precisa ver essa glicemia dele. Kleber, você consegue aferir pra mim, por favor? Você vai aferindo? Tá ótimo. Então a gente vai aferir essa glicemia pra ver quanto que tá também. Essa dor abdominal, essa sensibilidade me preocupa também. A mucosa esbranquiçada pode ser algum sinal de anemia ou algo do tipo, tá bom? A gente vai ter que realmente investigar para ver o que está acontecendo com esse meninão. Quais são as minhas suspeitas? Ele pode estar com um corpo estranho, porque você falou que ele tem costume de ingerir objetos, brinquedos. Pode ser alguma doença infecto-contagiosa, porque ele não tem a vacina, certo? Então, isso é também uma das principais suspeitas minhas. Uma gastroenterite a esclarecer por algum outro motivo, né? E também a gente pode estar com uma verminose, né, causando uma desbiose intestinal, mas isso, apesar de ter o vermífugo em dia, pode acontecer, tá bom? Bom, Kleber, conseguiu realizar a glicemia dele? Não, preciso de ajuda, doutora. Perfeito, tá bom. Tá tudo bem, doutora? Tá sim, a gente só vai fazer a glicemia, mas para fazer a glicemia a gente precisa de um pouquinho de sangue, tá bom? Tá tirando da onde? Do coxinho? Ah, tá. Vamos ferir da orelha que eu acho que vai vir melhor. Ai, meu A Deus. pressãozinha dele também tá baixa, né? Isso. Às vezes só... Não dói não, tá bom? Tá bom. Só uma gotinha. Ele é muito bonzinho, né? Bom, a glicemia dele tá em 56. A glicemia dele Isso tá é bom? baixa. Não é bom, né? Até porque já era esperado, porque ele tava sem se alimentar, mas não é bom. Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou fazer a ausculta pulmonar e cardíaca dele, tá? Então, doutora, ele vai viver. Tá tudo bem com ele? Lucas, vamos lá. Ele vai viver, né? Na verdade, a gente vai fazer o possível e o impossível para que isso aconteça. Não vou mentir pra você que ele não está num estado crítico, tá? Porque ele é um filhote que está com vômito, diarreia, desidratado, com todos aqueles parâmetros alterados que eu te falei, então ele precisa de um suporte, assim, hospitalar. E o que a gente vai fazer então? Bom, vamos lá. Eu vou começar falando pra você quais são as minhas principais suspeitas, tá bom? Pra gente... Depois eu vou te passar tudo que vai ser necessário, tá bom? Por ele ser um paciente filhote que não foi vacinado, a gente está suspeitando de alguma doença infecto-contagiosa, tá? Pode ser um corpo estranho também, porque você falou que ele tem mania de comer objetos, brinquedos, tem essa possibilidade, um os sintomas que ele está apresentando condiz também, tá? Pode ser uma gastroenterite a esclarecer por algum outro motivo, tá? E uma verminose. Apesar de você ter me falado que os vermífugos estão em dia, a gente não pode descartar essa hipótese também, tá bom? Bom, o Buzz está com vômito e diarreia. Vômito e diarreia em filhotes leva uma desidratação intensa, tá bom? De uma forma muito rápida e é muito perigoso para filhotes. Por isso, a gente precisa normalizar os parâmetros dele. Todos esses que eu te falei que estão alterados, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar internar ele, tá bom? Ai, meu Deus. No mínimo, no caso dele, no mínimo 24 horas de internação, tá bom? E pode ser que sejam solicitadas mais internações, vai depender da evolução clínica dele, tá bom? Faz o possível, só salva o meu cachorro. Com toda certeza. Então a gente vai internar o Buzz, tá bom? E a minha conduta em relação ao caso dele seria a seguinte: a gente vai realizar a internação, botar ele na fluidoterapia, tá bom? Deixar ele em soro e fazer as medicações intravenosas dele, tá bom? Porque dessa forma vai agir de uma forma mais rápida, tá? Também serão necessários a realização de exames complementares, porque realizando os exames a gente consegue chegar a um diagnóstico definitivo. Pode fazer tudo, doutora. Tá ótimo, porque chegando nesse diagnóstico a gente consegue tratar de uma forma mais adequada e ter sucesso nesse tratamento. Tá bom. Bom, os exames que eu vou pedir pra você é o hemograma, tá bom? Com proteína total e frações, então esse é o exame de sangue que eu vou solicitar pra ele, tá? Tá bom. Por ele não ter as vacinas, vou solicitar um teste de parvovirose, tá? Um teste de sinomose, teste rápido, teste de giardia também. E coproparasitológico, que são o exame de fezes, 3 amostras, tá bom? Se a gente conseguir dias alternados, então, dependendo do tempo que ele ficar internado com a gente coleta aqui no hospital mesmo, tá bom? E envia pro laboratório. Um ultrassom abdominal, porque ele tá com
esse desconforto abdominal moderado, tá? É importante a gente ver o que tá se passando lá dentro dele, tá? Tá bom. E o raio-x de abdômen, porque se tiver algum corpo estranho, a gente vai conseguir ver lá, tá? Tá ok, pode fazer tudo. Pode fazer tudo? Então tá Todos. ótimo. Bom, Lucas, eu vou levar ele pra internação, tá bom? A gente vai cuidar do seu filho como se fosse nosso, tá? Esse é o nosso padrão aqui do hospital. E você vem na visita por volta de 8 horas da noite, tá bom pra você? Tá ótimo. Porque a gente vai coletar os exames, fazer tudo direitinho, botar ele na fluida e quando você vier às 8, provavelmente eu já vou ter resultado de algum dos exames, tá bom? A gente já vai marcar esse ultrassom já com urgência, raio-x também, tá? Aí a gente já vai ter, conseguir conversar melhor sobre a minha suspeita, se já foi algo definido ou não, tá bom? Tá bom, tudo bem. Tá bom. Te vejo às 8 então, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado, Prazer. Dá tchau pro Buzz, porque agora ele vai ficar aqui com a gente, tá? Tchau, a gente vai filho. fazer o possível pra ele ficar bem. Tchau. Vai ficar tudo bem. Dá tchau pro seu pai, filho. Obrigada, Lucas. De Até nada. às 8, viu? Até. Licença, doutora. Oi, Kleber. Tava esperando você chegar. Eu ia pela internação, ia dar uma olhadinha no Buzz. E eu tô montando o protocolo dele. Sim. Como que você realizou os testes? Sim, deu positivo. Pra qual? Parvovirose. Arbovirose. Os outros deram negativo. Sim. Tudo bem. A gente já tava suspeitando, né? Tanto que a gente já tinha falado pro tutor. Não tem vacina, né? Filhote Isso. andando na rua. Então vamos lá. O protocolo acho que vai ser basicamente o que eu já tô fazendo, né? Você já pegou algum... Algum caso? Não. Não? Primeira vez. E eu tenho curiosidade em saber um pouco mais sobre esse caso, nessa doença. A parva é uma doença infecto-contagiosa, né? Ela é transmitida pelo vírus, o parvavírus, né? E ela acomete principalmente cães filhotes, né? Tem como os principais sinais clínicos de diarreia hemorrágica, com presença de sangue, né? Que é o que ele está apresentando. O paciente apresenta febre, a baixa das células de defesa, que são os glóbulos brancos, vômito, tá? E essa falta de apetite também. São sinais clínicos que são bem abrangentes, né? E na verdade eles vêm todos de uma vez. Então é difícil uma doença ter todos esses sinais clínicos de uma vez. Por isso que a parvo, ela é uma doença bem agressiva. Então assim, o paciente normalmente precisa de uma monitorização bem de perto, precisa ficar internado pra gente poder reerguer ele. Sim. Tá? E eu ouvi falar também que mata, né? Rápido, né? É uma doença que tem que agir o mais rápido possível, tá bom? Tentar normalizar esses parâmetros, controlar vômito, controlar a diarreia, porque senão o paciente desidrata e ele vai estar muito mal. E a temperatura dele abaixou? Tá 38,5. Que ótimo, que ótimo. A gente também já fez algumas medicações, né? Em relação à forma de contágio da doença, né? Ela se dá através do contato, né, com pelos, patos, principalmente por conta de fezes e vômitos do animal infectado. Então, assim, na internação, ele já estava em área separada de infecto, né? Então, assim, a gente tem que ter o maior cuidado possível, tá bom? No manejo dele, tá bom? Pra gente não transmitir essa doença para outros lugares. Os sinais da parvovirose, eles começam a aparecer entre 3 a 14 dias depois que o animal ele foi exposto a esse vírus, tá bom? E a parvovirose, ela pode aparecer de duas formas, ela pode assumir duas formas. Que é a forma mais aguda, tá bom? Que é a forma mais comum, na verdade, onde causa essa diarreia aguda. E a outra forma é a rara, onde o dano acontece, né, no músculo cardíaco. Doutora, qual é o protocolo de tratamento? Até mesmo na baia, assim, para medicamentos, rações? Interessante você perguntar, Cleber, eu já ia te chamar para você também ver o protocolo dele aqui comigo, tá? Sim. Bom, a gente vai fazer 2 antibióticos, a enrofloxacina a 10%, na dose de 10 mg por quilo, uma vez ao dia só, tá bom? Metronidazol, que é o outro antibiótico, na dose de 25 mg por quilo, 2 vezes ao dia. E antes de fazer o metro, a gente vai aferir a pressãozinha dele para ver se não tá muito baixa, tá bom? Que acaba tendo assim a interferência. Pro vômito, a gente vai entrar, se trata de maropitã, que é o Serena, né? Nome comercial, é um fármaco que ele controla muito bem a emes na maioria dos pacientes. E ele também faz uma analgesia visceral muito boa, tá? A dose que a gente vai usar é 0,1 ml por quilo, tá bom? Vamos fazer por 2 dias, tá? E a gente vai avaliando conforme a necessidade, beleza? Fechou. E de analgesia também a gente vai fazer a escopolamina com dipirona, que é o Buscofi, tá bom? Na dose de 25 mg por quilo, de 12 em 12, tá? E por conta desses ônus também, é interessante a gente entrar com omeprazol injetável, na dose de 0,5 mg por quilo, de 12 em 12 horas também, tá? A parte de alimentação dele, agora ele tá vomitando, então a gente vai deixar ele de jejum esse tempinho, né? Apesar dele estar com a glicemia baixa, mas ele já foi colocado na fluidoglicosada, então a nossa preocupação já tá
em relação à glicemia já vai ficar mais tranquilo, a gente vai aferindo essa glicemia dele, tá bom? Pra gente ficar de olho. E então, a alimentação por enquanto não, tá? Vamos esperar fazer o efeito do Serenia. E aí a gente vai começar a alimentar ele com comida pastosa, tá bom? Caso ele não... forçada, né? Isso, caso ele não queira, a gente vai fazer de forma forçada. E aí a gente vai vendo como ele vai ficando, tá bom? Doutora, e sobre o soro? Então, ele tem que ficar na fluidoterapia, certo? Porque ele tá desidratado, né? O paciente, o filhote que já vomitou, não tá comendo, é o esperado. Porém, primeiro a gente vai manter ele na fluidoterapia glicosada, né? A gente vai colocar no ringer com lactato, a gente vai adicionar glicose, tá bom? Fazer tudo certinho lá, como eu já te expliquei. Sim. E a gente vai deixar na taxa de... A gente pode deixar na taxa de 2 a 5 ml quilo hora. Vamos começar com uma taxa de 3, tá bom? ml quilo hora. E a gente vai avaliando essa glicemia, tá bom? Ficar em cima disso pra gente poder ir fazendo o desmame da fluido e controlar a glicemia dele. E daqui a pouco, o Serenia vai fazer efeito, né? O citrato de maroptan, então a gente vai conseguir alimentar ele. Então essa glicemia já vai normalizar. E aí a gente vai colocar ele só no fluido de ringer com lactato, tá bom? Pra hidratar ele naquela taxa de 3 ml quilo hora, tá bom? Durante 24 horas na bomba de infusão, tá? Então agora é esperar os resultados dos exames, né? E ficar em cima, né? Isso, ficar em cima, avaliar a pressão, tá bom? Ficar avaliando a pressão dele direto, a glicemia também, a temperatura também, tá bom? E sobre a urina? A urina, né, a gente vai ver o débito urinário dele, porém não é tão preocupante isso agora. Vamos ver se ele vai ter mais episódios de diarreia. Até o momento ele não teve nenhum episódio com a gente, né? Porém, dependendo depois do ultrassom, né, porque acaba apertando um pouco, talvez ele faça uma diarreia e o tutor também for com presença de sangue. E a gente vai ter que coletar essa amostra também por copo parasitológico, tá bom? Saiu errado, é fácil. Boa noite, doutora. Oi, Lucas. Tudo bem? Vim ver meu filho. Certo, mas antes vamos conversar um pouquinho, tá bom? Tá. A gente já realizou os exames, tá? Eu tô com o resultado de alguns deles. E o que aconteceu? Bom, como esperado, né, que era uma das minhas suspeitas, o Buzz está com parvovirose, Meu Deus. que é aquela doença infecto-contagiosa causada pelo parvovírus, tá bom? Isso, e ele também não tem a vacina, tá? Então é por isso que já é esperado também. Mas como que ele pega? Como que ele pegou? Então, ele teve acesso à rua, certo? E Sim. ele não tem a vacina. Então, no caso, ele pode ter tido contato com o vírus através de fezes, vômitos, enfim, na rua mesmo, tá bom? Por conta de outros animais infectados, tá? Então, provavelmente foi assim que ele acabou adquirindo a doença. Entendi. Em relação aos exames dele, o hemograma, a gente evidenciou uma discreta anemia, tá? E também uma baixa da célula de defesa, que são os glóbulos brancos, tá bom? Uma leucopenia um pouquinho considerável, então a gente vai ter que monitorar de pertinho, tá bom? Certo. No ultrassom que ele realizou, tô aqui com o laudo, então eu vou ler pra você, tá bom? Na radiografia, porque a gente também estava suspeitando de corpo estranho, certo? Isso. Então na radiografia não foi evidenciado nenhum corpo estranho, tá bom? Que também é uma das nossas suspeitas. Então tá tudo certinho no ultrassom. No raio-x. No ultrassom abdominal foi evidenciado uma gastrite leve, tá? Por conta dos vômitos, e presença de líquido nas alças intestinais compatível com o quadro de diarreia, tá? E a gente também viu um pouco de aumento de linfonodos, mas normal, porque ele é um paciente fiótico, que é comum, tá? Os outros testes rápidos, que foi o da giardia e o da sinomose, deram negativos. Esses a gente realmente realizou para poder descartar, por conta da falta de vacinação, tá? Certo, que bom. Então, a gente agora vai esperar o resultado do copo, tá? A gente já coletou uma amostra, ainda tem que mandar as outras duas, então vai demorar um pouquinho mais esse, tá bom? Certo. Mas provavelmente, assim, quase 100% de certeza, é a parvovirose que tá causando, tá debilitando ele, tá? Entendi. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar manter ele internado por mais dias, a gente vai precisar estabilizar essa glicemia. Ele já está melhor, ele já apresenta menos desconforto abdominal, ele não está mais vomitando porque a gente realizou o citrato de maroptan, que é um antiemético contra vômitos, e ele faz uma analgesia visceral e também ele faz essa parte do controle dos vômitos. E é um fármaco excelente, tá? Normalmente todos os pacientes que usam, eles se dão super bem. Entendi. Então, na internação, nós estamos fazendo 2 antibióticos nele, tá bom? Estamos fazendo o antiemético, de analgesia a gente está fazendo o... Então, qual que é o nosso intuito agora? A gente fazer com que esse paciente mantenha a glicemia, se alimente de forma espontânea, cessar vômitos, tá? Porque se eu não cesso o vômito, o paciente não come e também não mantém a glicemia. Então, preciso... Então, uma parte já está feita, que foi cessar os vômitos. Ele tá em torno de 6 horas sem vomitar, tá bom? Certo, que bom. Então a gente tem que fazer isso e controlar essa diarreia dele também, que estava com presença de sangue na internação, porém ele já tá um pouquinho mais ativo, tá? Então a gente vai internar ele por mais dias, avaliar de perto ele e tentar não, a gente vai conseguir salvar ele, tá bom, dessa doença. Certo.
tá? E eu posso vir visitar ele todos os dias? Todos os dias, tá bom? Que bom. Só agendar com a recepção, tá? Tá. E aí a gente vai se falando todos os dias pra definir o melhor protocolo pra ele quando ele for pra casa, tá? E Tá depois certo. que ele melhorar, a gente vai vacinar esse meninão, Ah, sim, já tava tá? lá. Já tava na hora, tá bom? Tá certo. Ai, vai pra casa! Lucas, Oi. o bebê tá de alta médica. Graças a Deus, vamos embora. Vamos Tá embora pra super casa. bem, não tem mais vômito, diarreia já tá formando fezes em consistência pastosa, Que tá bom. bom? Talvez demore um pouquinho pra normalizar, pra ter aquele formato, mas assim, já tá ótimo, glicemia normal, tudo normal, tempo de incubação do vírus já foi tratado, tudo direitinho, tá bom? Agora bom. a gente vai esperar mais um tempinho, e pra fazer a vacinação dele, Tá bom. Então eu vou evitar de sair com ele, né? Na Por rua. favor, né? Por favor, você não vai sair com ele na rua, tá? Tá, prometo. Seu neném tá ótimo, ele tava morrendo de saudade de você, tipo. Ah, eu também. Muito obrigada, viu, por Eu que confiar na agradeço. gente. Obrigado, viu? Obrigada, viu, Lucas? Valeu. Valeu. Ó, retorninho daqui a 7 dias. 7 dias? 7 Então tá dias a bom. gente conversa, tá bom? Já te passei a receita, tudo direitinho, tá Então bom? tá certo. Obrigado. Obrigada, viu? tchau. Tchau, tchau.